Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria podermos nos encontrar para celebrarmos juntos o mistério da nossa fé. Nesta Santa Missa, nós queremos agradecer a presença das nossas irmãs missionárias, filhas do coração de Maria. Como é bom tê-las conosco. Vocês são para nós sinais da fidelidade a Deus. Obrigado pelo dom das vossas vidas. Hoje, no dia em que somos chamados a celebrar, em ação de graças pelos filhos de São José, nós somos chamados a olhar para algumas características deste grande homem. A sua humildade. Um exemplo de humildade. E aí nós podemos nos perguntar: será que eu sou uma pessoa humilde? Será que eu tenho consciência de que tudo que sou, tudo que tenho, é pela graça de Deus? Na humildade, nós tomamos também ciência da nossa total dependência de Deus. Nós precisamos de Deus para viver, nós precisamos de Deus para sermos felizes, nós precisamos de Deus para as curas de que nós precisamos. Isso é humildade. Paciência. Paciência em esperar. É outra virtude de São José. E olhando para ele, sendo devoto dele, a gente precisa também almejar esta virtude. De termos paciência em poder esperar a vontade de Deus, em poder esperar aquilo que Deus espera, aquilo que Deus pretende realizar em nossa vida durante esta espera. Olhando para a palavra de Deus, nós ouvimos um trecho da carta de São Paulo direcionada à comunidade de Colossas, os colossenses. E o interessante é que após a sua saudação, desejando paz a esta comunidade, ele se refere aos membros desta comunidade como os santos da comunidade de Colossas. Por vezes a gente imagina assim: ser santo implica em viver uma vida inteira nesta terra, renunciando tudo, para então poder no céu ser declarado santo e pertencer entre os eleitos de Deus. Mas aqui nós percebemos que São Paulo se dirige a estes irmãos nesta vida. E aí nós podemos alargar a nossa visão a respeito de santidade, segundo a teologia de São Paulo. Santo quer dizer separado. Não que a pessoa já tenha chegado ao ápice desta santidade, mas pelo menos precisa ser uma pessoa que busca, uma pessoa que está em constante esforço no seu processo de conversão, onde se renuncia àquilo que não é bom, aquilo que não vai trazer felicidade, e se vive plenamente tudo aquilo que o Senhor nos oferece para vivermos bem e sermos felizes. Ser santo é ser separado. Será que a gente, a partir daí, então, nós devemos viver isolados, ou então isolando as pessoas que talvez não vivam neste mesmo propósito, desta mesma maneira? Não. Nós somos chamados a estar presentes em todas as situações do mundo. E em qualquer lugar onde nós estivermos, nós precisamos dar testemunho de Jesus Cristo. Então daí, podemos nos chamar, aos santos da comunidade de São José do Rio Preto, aos santos das comunidades do Piauí, São todas pessoas que pela graça do batismo escolheram viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então olha só, São Paulo faz questão de elogiar estes nossos irmãos, mas ao mesmo tempo insiste para que eles sejam perseverantes neste propósito, Sempre quando a gente fala de santidade, a gente fala de pessoas virtuosas. Pessoas virtuosas são aquelas que evitam pecar. Meus irmãos, minhas irmãs,
Eu fico indignado por vezes quando eu me deparo com pessoas que são conformadas com o pecado. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Claro que Deus é infinitamente misericordioso para conosco. Mas não é porque Ele é infinitamente misericordioso que nós vamos nos acomodar. O cristão que procura viver de fato a sua fé, ele não se permite cair nos mesmos vícios, nos mesmos erros. Ele está sempre buscando a graça de Deus, para que, na força que Deus oferece, ele possa vencer os seus limites, possa vencer as suas fraquezas, possa vencer os seus vícios. Assim deve ser também na nossa vida. Por vezes a gente olha assim e fala, não, mas eu não cometo pecados tão graves. Mas pecado é pecado. Pecado é pecado, né? Às vezes um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, a gente vai juntando, vai se tornando pecadão, né? Por isso a gente precisa cortar a situação pela raiz. Depois, no Evangelho de São Lucas, né? O Evangelho de Lucas hoje nos fala da cura que Jesus operou na sogra de Pedro. Sempre quando a gente fala de febre, é sinal que alguma coisa no organismo não vai bem, não é verdade? Ou é uma infecção, uma inflamação, né? Às vezes dá a primeira febrezinha, a gente já toma um antitérmico e acha que já resolveu. E na verdade só está mascarando algo que precisa de fato ser resolvido. Então por que eu estou usando essa analogia? Nós não podemos também, em se tratando da nossa vida espiritual, mascarar as situações. Se às vezes aparece algum sinal de que algo não vai bem, nós precisamos buscar a causa. Se às vezes a gente está caindo muito nos mesmos erros, a gente precisa chegar à motivação que nos leva a errar tanto, porque aí nós temos condição de tratar o mal pela raiz. Hoje, nós vivemos num mundo extremamente imediatista, e a gente quer as curas, os milagres de Jesus de forma imediata. A gente pede e já deseja que aconteça. Se não acontece, a gente já abandona tudo. E não deve ser assim. Nós precisamos aprender a esperar. Às vezes a gente pede a cura para Jesus, e nós devemos pedir mesmo, mas aí nós precisamos pensar naquilo que vem depois. Depois que eu for curado, o que é que eu vou colocar à disposição do Senhor para que a sua obra aconteça, para que a sua obra seja mais intensa? Porque o que salta aos meus olhos no Evangelho de hoje é que após ter sido curada da febre, ela já se coloca de pé e se coloca ao serviço do Senhor, ao serviço também dos apóstolos. Nós somos chamados a servir o Senhor. Cada cura que o Senhor opera em nós, Ele está nos capacitando para podermos colocar a mão na massa, para podermos trabalhar, para podermos fazer aquilo que está ao nosso alcance, para poder auxiliar nesse processo de instauração do reino de Deus. Meus irmãos, pregar a boa nova, pregar a boa notícia, né? Jesus ia ao encontro das pessoas, realizava todas as curas, todas as libertações, e aí as pessoas se apaixonavam por ele ao ponto de querer segurá-lo. Mas ele diz, não posso ficar aqui. Eu preciso ir às outras cidades para poder pregar o Evangelho. Agora, e nós? Nós temos também agido à semelhança de Jesus? Nós pregamos o Evangelho com entusiasmo? Nós damos testemunho da presença de Deus em nossas vidas? Como é que nós estamos evangelizando? Como tem sido a nossa atuação na nossa comunidade? Ou será que eu tenho sido cristão católico só de participar da missa aos domingos e ir embora para casa achando que o meu preceito está cumprido? Não. Nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos estabelecer raiz na nossa comunidade. Nós precisamos conhecer as pessoas que celebram a missa conosco. Nós precisamos sentir falta do outro, quando ele falta 1, 2 domingos, talvez por algum
algum motivo mais sério, né? Então, nós precisamos ser igreja, nós precisamos ser comunidade, nós precisamos manifestar a nossa alegria em ser de Jesus Cristo. Aí sim, nós estaremos trabalhando para o nosso processo de santificação, contribuindo também na santificação dos nossos irmãos. Hoje, a quem posso dar testemunho de Jesus? Para encerrar, São Francisco de Assis, ele sempre procurava estimular, né, os seus irmãos a pregar o Evangelho, mas ele sempre dizia assim: se for necessário, até com o uso de palavras. Ou seja, porque o que arrasta é o testemunho. Mais do que palavras, o testemunho. Então que nós possamos dar bom testemunho do amor de Deus em nossa vida. E para lembrar, este mês de setembro é o mês de conscientização para a doação de órgãos. Isso é importantíssimo. Amar o nosso semelhante implica também em estarmos conscientes disto. Quanta gente precisando de órgãos, precisando de um transplante, né? Se fosse São José, que decisão ele tomaria? Ficaria com medo? Ficaria receoso de doar algum órgão? Acredito que não. Então talvez o Evangelho concretizado implique nisto, em atitudes e decisões concretas na nossa vida, né? Então neste mês, que nós possamos nos conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Como que eu posso fazer? Basta eu deixar a minha família consciente, né? Eu deixo a família consciente. No momento em que eu não puder viver mais, que os meus órgãos possam ajudar outras pessoas a viver também, né? Uma pessoa pode ajudar até 8 pessoas ou mais na doação. Isso é Evangelho concretizado. Que nós sejamos sempre mais conscientes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.